E a gente pode ver que é isso mesmo que acontece. As propagandas, o que elas nos dizem? Compre muito e seja feliz. Quanto mais você comprar, mais feliz você vai ser. Então as pessoas entram nessa ânsia, nessa neura de acumular. É o exagero do ter, em detrimento do ser. O mundo está nessa situação, é uma coisa assim muito de raiz, muito radicalizada. Albert Einstein, o grande físico do século XX, que elaborou a teoria da relatividade, já escreveu, naquela época, no século passado, o mundo precisará de uma nova forma de pensar, se quiser sobreviver. E nessa reportagem, um outro escritor dos Estados Unidos, Tom Hartman, ele fala: acho que teremos que ter um choque após o outro, antes de finalmente acordar como espécie. Não é isso que está acontecendo com o nosso mundo? Com a pandemia, não é um choque? Um choque para a gente acordar? Então, quando o cineasta Tom Shadyac faz essas perguntas, principalmente essa, há um problema que causa todos os outros problemas? Todas essas respostas desses pensadores vêm ao encontro do que nos ensinam os Espíritos lá no Livro dos Espíritos, na questão 785. Allan Kardec pergunta: qual é o maior obstáculo ao progresso? E eles respondem: o orgulho e o egoísmo, que está levando o nosso planeta a essa crise humanitária, conforme dizem aí os pensadores, o pessoal da Fiocruz, conforme diz o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, está nos levando a uma catástrofe moral. Então, o progresso da humanidade, ele ocorre de forma lenta, mas às vezes também de forma brusca, durante ou após esses flagelos destruidores. E o progresso pode ser parcial, limitado a uma região, no caso das epidemias, por exemplo, dos tsunamis, dos terremotos, ou pode também ser geral, um progresso forçadamente geral, como no caso das pandemias. Lá no livro da codificação, a Gênese, no capítulo 18, os Espíritos nos ensinam: quando a humanidade está madura para subir um degrau, pode dizer-se que são chegados os tempos marcados por Deus. A humanidade evoluiu muito intelectualmente, podemos dizer que está madura nesse aspecto. Então agora é a hora de corrermos atrás da nossa evolução moral. E Deus dá todos os dias meios para que possamos adquirir os conhecimentos do bem, do mal, para praticar o bem. Surgiram as 3 revelações ao longo desses séculos todos: Moisés, Jesus, a doutrina espírita, e tantas mensagens da espiritualidade são os educadores. Mas nós não aproveitamos. Não foi isso que os Espíritos disseram lá no Livro dos Espíritos? Nós não aproveitamos. Por isso que agora é necessário que venham os ceifadores, os flagelos destruidores, para acelerar a nossa evolução moral. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 738, Allan Kardec insiste: mas nesses flagelos o homem de bem sucumbe como o perverso, isso é justo? E aí os Espíritos nos dizem: damos muita importância para o corpo físico. O corpo físico é só uma veste. A nossa verdadeira pátria é a espiritual. Estamos aqui na Terra só de passagem. E aí a gente pode também lembrar de uma frase do psiquiatra Augusto Cury, no livro Maria, a maior educadora da história. Ele diz assim: por mais longa que seja a nossa vida, ela é como respingos do tempo na perspectiva da eternidade. Passa tudo muito rápido. E aí os Espíritos dizem: um dia todos têm que morrer. E eles também nos ensinam: uns
escolhem morrer da pandemia. Já que tem que morrer, pode morrer de qualquer coisa, ou inclusive de Covid. É uma prova que eles escolheram. Outros não, outros estão passando por expiação para quitar débitos anteriores. E outros, dizem os espíritos, morrem, no caso daí da pandemia, porque não se preveniram, porque se arriscaram, saíram nas aglomerações, sem máscaras. Vamos lá no Livro dos Espíritos, questão 854, Allan Kardec pergunta: da infabilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Ou seja, a gente tem que morrer mesmo, então não adianta a gente se precaver, se prevenir? São inúteis? Aí a espiritualidade responde: não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas para evitar a morte que vos ameaça. Elas são um dos meios para que a morte não ocorra. Não sei se vocês já ouviram falar de uma história bem conhecida, que as pessoas há algumas dezenas de anos atrás viam no mosteiro de São Bento um espírito, a quem tinha clarividência, né? E era um padre que ele tinha pego gripe, daí essa gripe acabou se transformando numa pneumonia. As pessoas diziam para ele: olha, você precisa ir no médico. E ele não ia, ele falava: eu tenho fé, Deus vai me salvar. E ele não foi procurar o médico. E ele morreu. E daí ele ficou muitos anos preso nesse mosteiro, o tempo que ele ainda deveria viver encarnado, porque foi considerado suicida. Vamos lá na Gênese. A Gênese foi publicada em 1868. E lá os espíritos já nos disseram que a humanidade passaria por grandes mudanças. Até o título, né, desse capítulo da Gênese 18. São chegados os tempos. Mas isso tudo não é castigo de Deus, não é um capricho de Deus. Tudo está submetido à lei do progresso. E a cada flagelo, a humanidade dá um salto na sua evolução moral, intelectual. Evolução moral. Então, esse isolamento físico nos possibilita essa viagem interior, nós voltarmos para dentro de nós mesmos, pensarmos da forma como estamos vivendo a nossa vida e refletir como estão os nossos relacionamentos familiares, a oportunidade de desenvolver a paciência, a resignação, a caridade, a solidariedade, a oportunidade de desenvolver a simplicidade, mais o ser e menos o ter. Também a necessidade que estamos vendo de preservar a natureza, porque com todos esses isolamentos, o planeta Terra, na flora e na fauna, está se refazendo. E na parte intelectual, no desenvolvimento intelectual, exercitar a inteligência. Novas vacinas estão surgindo, medicamentos, tratamentos. Os pesquisadores do mundo todo estão sequenciando o genoma do coronavírus e compartilhando numa base de dados comum, aí para que todos possam se ajudar. Anticorpos artificiais estão sendo desenvolvidos para aquelas pessoas que não conseguem desenvolver anticorpos naturais, porque são imunodepressivos, não adianta tomar a vacina. Então, melhoria de saneamento, de higienização. Então, muita coisa boa está acontecendo nesse aspecto intelectual. Então, quando nós passamos por crises, temos a oportunidade de despertar a nossa consciência e crescer, ou seja, fazer a nossa reforma íntima. No livro A Gênese, né, os Espíritos nos dizem que a humanidade é um ser coletivo, é a soma de todos os indivíduos. À medida que um indivíduo evolui, ele também modifica a sociedade. E falando, então, de reforma íntima, né,
Desde o século V a.C., Sócrates já nos dizia, né? Homem, conhece-te a ti mesmo.